Oi, pessoal. Essa é a nossa primeira aula, parte 2. Esse é o meu estágio do ensino fundamental e esse é o meu curso de extensão Filosofia da Educação. Então, a gente vai continuar aqui a nossa primeira aula, né? A gente vai falar sobre Max Weber. Ele nasceu em 21 de abril de 1864. Ele faleceu em 14 de junho de 1920. Foi um dos precursores da sociologia econômica. Seus estudos recaíram sobre questões teórico-metodológicas acerca da origem da civilização ocidental e seu lugar na história universal. Max Weber e a sociologia. Weber ele acreditava que a função do sociólogo seria compreender o sentido das chamadas ações sociais e explicar suas lógicas casuais. Assim, suas contribuições foram em direção à análise multicausal dos fenômenos sociais. Em seus estudos, Weber ele destaca fatores culturais e materiais no surgimento das instituições modernas. Também analisa o consequente processo da racionalização e desencantamento do mundo que as acompanham, né? Weber ele buscou compreender a sociedade de modo mais abstrato e integrar as condições históricas, culturais e sociais. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a sociologia weberiana. A sociologia weberiana ela é essencialmente hermenêutica e busca compreender a rede de significados que o homem teceu e se enroscou, né? Ele afirma que a sociedade ela seria o resultado das formas de relação entre os seus sujeitos e os seus constituintes. Ele percebeu, portanto, que a ciência ela participa de um processo histórico geral de racionalização e intelectualização da vida. Por isso, o objeto da sociologia seria a realidade infinita. Para analisar, Weber argumenta que só poderíamos fazer através de tipos ideais, né, que serviriam como modelos interpretativos. O sociólogo ele argumenta que o ser humano ele é levado por ações sociais que, por sua vez, são caracterizadas em racionais e não racionais, né? Que são elas? A ação social racional com relação a fins, quando os atos estão orientados para um fim específico, né? Daí a gente tem alguns exemplos ali que são tenho que trabalhar para ganhar mais dinheiro, é um fim específico. Quero fazer ginástica para emagrecer, né? Exemplo. A ação social racional com relação a valores, né? Nesse caso, as atitudes passam a ter influência direta nas nossas crenças morais. Daí a gente vai ver algumas ações que o Weber considerava que não passam pela racionalidade, que se orientavam pelo subjetivismo, né? É a ação afetiva e a ação tradicional. A afetiva, então, são aquelas ações que fazemos porque cultivamos algum sentimento, né? Positivo ou negativo em relação às pessoas. Daí um exemplo, né? Presentear em determinadas datas, expressar o afeto tocando ou fazendo declarações, né? A ação social tradicional, ela se encaixa os costumes que a gente consegue, que a gente segue por tradições ou hábitos, né? Exemplo, uma festa, uma maneira de cozinhar, de vestir, né? Dentre tantos exemplos que a gente pode citar aqui. Portanto, na medida em que a realidade é infinita, não fazemos senão um recorte, né? Uma interpretação, como uma tentativa de explicar. O Weber ele não acredita haver leis gerais que expliquem a totalidade do mundo social. Por outra parte, o seu contemporâneo Emílio Durkheim, lá de 1858 a 1917, ele se alicerça nas ciências naturais enquanto modelo metodológico de análise.
Para Max Weber, as leis gerais elas caminham de acordo com a dinâmica cultural e delas podemos apenas buscar as leis casuais, as quais são suscetíveis de entendimento a partir da racionalidade científica, né? A gente vai ver um pouquinho da bibliografia do Max Weber, né? Ele nasceu em Erfurt em 21 de abril de 1864. Foi um dos maiores intelectuais alemães da sua época. Ele destacou-se como jurista, economista e sociólogo. A sua carreira acadêmica iniciou-se em 1882, quando ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Heidelberg. Ali ele frequentava as aulas de política, história e teologia. Mais tarde, em 1889, ele foi para a Universidade de Berlim, onde ele tornou-se o doutor em Direito, né? Em 1893, ele se casou com Marianne, que era uma feminista e curadora de suas obras após sua morte, né? Nomeado professor de economia na Universidade de Friburgo, ele lecionou até os anos de 1900. Ele foi afastado do magistério devido a um colapso nervoso, né? Ele somente se recuperaria disso em 1918, veja só, 18 anos depois. E nesse ano que ele voltou a lecionar. Apesar disso, ele esteve engajado em outras contribuições, como consultoria e pesquisas acadêmicas, facilitadas devido ao seu cargo como diretor associado dos arquivos de ciências sociais e política social. Weber publicou o seu primeiro esboço de material sociológico no artigo sobre categorias da sociologia complexiva, né? Em 1917, já em Munique, Max Weber procurou elucidar os fatores fundamentais do processo de desencantamento do mundo perpetrados pela ciência. No decorrer da Primeira Guerra Mundial, ele foi diretor dos hospitais militares até retornar ao ensino da economia em Viena e posteriormente, em 1919, em Munique. Max Weber ele faleceu nessa mesma cidade em 1920, vítima de pneumonia. A gente vai ver um pouquinho do contexto histórico daí. O Max Weber ele viveu durante a criação e consolidação do Império Alemão e foi testemunha da industrialização que tomava conta deste novo país. Assim, acompanhou de perto o crescimento da organização de um grande Estado e como os cidadãos eram incorporados à nova burocracia que regia suas vidas. Quando Max Weber lecionou a sociologia, já era uma das disciplinas consolidada e ele foi um dos fundadores da Associação Alemã de Sociologia. Aí a gente vai ver agora algumas obras do Max Weber, né? O Max Weber ele sofreu grande influência dos escritores Immanuel Kant, especialmente da concepção kantiana de a priori. Weber desenvolveu o conceito tipo ideal, segundo o qual as categorias da ciência social seriam uma construção subjetiva do pesquisador. Essa temática permeia sobre a sua obra como um todo, contudo, ela é mais clara em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Em 1903, Estudos sobre a Sociologia e a Religião, de 1921, Estudos Metodologia e 22. Sua obra mais lida é o ensaio A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livro, o autor destaca a importância de algumas características do protestantismo, como principal responsável pelo nascimento do capitalismo moderno. Max Weber destacou especialmente o calvinismo do século XVI e XVII, possibilitou a criação do capitalismo industrial. A crença da riqueza como um sinal da bênção divina, a poupança, a parcimônia
no gastar contribuíram da base do moderno sistema econômico capitalista e possibilitaram a acumulação de capitais que foram destinados à industrialização. Também introduziram na sociedade o comportamento metódico, disciplinado e racional. A gente vai ver algumas frases do Max Weber, né? O homem não teria alcançado o possível se, repetidas as vezes, não tivesse tentado o impossível. Neutro é quem já se dedicou pelo mais forte. As pessoas raramente reconhecem as oportunidades da vida porque muitas vezes elas estão disfarçadas de trabalho. Olha que interessante. O homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. Na verdade, é que o bem pode surgir apenas o bem e o mal, só o mal. Não, não. Mas muitas vezes o oposto é verdadeiro. Quem não vê isso é de fato um bebê de política. A gente vai ver agora algumas curiosidades sobre o Max Weber, né? Ele foi o consultor alemão para a criação do Trabalho de Versalhes em 1919, que propôs o fim da Primeira Guerra Mundial. Foi um dos responsáveis por redigir a construção do Weimar, o autor do artigo 48, que foi usado por Adolf Hitler para estabelecer seus poderes ditatoriais. Max Weber influenciou vários autores como Norbert Elias, Anthony Gibbs, entre outros, né? Aí a gente vai ver um resumo sobre a sociologia, né? Atualmente, várias disciplinas se confundem com a sociologia, dando origem à socialização da educação, do direito, da cultura, entre outros exemplos, né? A gente vai ver um pouquinho da socialização da educação. Então, sociologia da educação. A sociologia da educação, ela estuda a relação de aprendizagem e sociedade, o impacto da escola em diferentes âmbitos sociais, o papel do professor, entre outros exemplos. Explora o tema do professor como um agente educativo, mas também a estrutura de uma sala de aula e da comunicação aluno e professor. A gente vai ver a sociologia jurídica, né? A sociologia jurídica, ou sociologia do direito, tem como um fim entender o conjunto de leis jurídicas que regem uma sociedade a partir da ação social, de partidos políticos, grupos de pressão, elites econômicas, dentre outros exemplos, né? Entre seus campos de pesquisa estão a diferença entre a lei e a sua aplicação, a sociedade onde ela se circunscreve, né? E dessa forma, o direito que pode ser questionado se é justo, se protege determinado grupo social e prejudica outros, se contém elementos que favorecem a exerção de extratos desprotegidos, entre outros exemplos. Agora a gente vai falar sobre a sociologia do trabalho, né? O que é isso? A sociologia do trabalho, ela analisa as relações do ser humano e a natureza, que seja por meio das atividades físicas, seja por intelectuais, né? Entre outros. Falar de trabalho significa estudar as mudanças provocadas pelo homem na natureza, pois é dela que se retira materiais para transformá-la, né? Com sua criatividade, o homem usará a sua inteligência para sobreviver na natureza, né? Como em tudo na sociologia, o conceito não estangue também a ideia do trabalho que vai mudar de acordo com o momento histórico, não. Né? Por exemplo, nas sociedades escravistas, há uma clara divisão em quem realiza o trabalho pesado e quem faz o trabalho mais leve, né? Alguns intelectuais, eles foram fundamentais para pensar as relações de trabalho, como Adam Smith, Karl Marx, Frederick Taylor e Henry Ford. Aí a gente vai definir alguns termos aqui, né? Desses que a gente citou, a gente vai falar de Adam Smith, né? Ele nasceu em 1923 e morreu em 1790. Ele foi um economista e filósofo social do Iluminismo escocês e é considerado o pai da economia moderna. Ele abordou questões como o crescimento econômico, a ética, a educação, a divisão do trabalho, a livre concorrência, que é importante, né?
a evolução social, dentre outros exemplos que a gente pode citar aqui, né? A gente vai ver um pouquinho da biografia, desculpa, dele. Ele é filho de advogado, Adam Smith e Margaret. Ele nasceu na pequena cidade de Portuária, na Escócia, em 16 de julho de 1723. Ali não havia nenhuma atividade industrial, exceto uma fábrica de alfinetes, né? E observando a organização e funcionamento desse estabelecimento, o Adam ele vai tomar contato com as novas formas de produção. Ele perdeu o pai quando tinha apenas 2 meses de vida, né? Ele teve matriculado no colégio onde ele estudou latim, matemática, história e escrita. Em 1737, com 14 anos, ele ingressou no curso de filosofia da Universidade de Glasgow. Ele graduou-se em 1740, ano em que ele ganhou uma bolsa para estudar em Baylor, né, que é na Universidade de Oxford. Ele ministrou aulas de retórica e filosofia, sendo nomeado professor da Cátedra Lógica nessa universidade, e mais tarde, lá em 1758, ele foi eleito reitor dessa universidade, né? Ali ele seria amigo do filósofo David Hume, que também influenciaria no seu pensamento. Além disso, ele foi tutor do Duque Bullock, sendo seu acompanhante nas viagens lá para Paris e na França, em Genebra, na Suíça. Além disso, ele foi um inspetor da alfândega a partir de 1777. Adam, ele nunca se casou e pouco se sabe sobre sua vida íntima. No dia 17 de julho de 1790, o economista faleceu em Edimburgo. O pensamento do Adam Smith fundaria a teoria econômica e suas obras são referências para os economistas e filósofos de todo o mundo até hoje. Aí a gente tem uma curiosidade sobre ele, né? O Adam, com cerca de 4 anos, ele foi raptado por ciganos e felizmente resgatado, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a influência intelectual. Uma das grandes influências no pensamento do Adam foi o pensamento do filósofo escocês David Hume. Que para Hume havia uma relação entre a moral natural, baseada no impulso egoísta do altruísmo, né, mais do que a bondade, né? O que levava o ser humano a agir corretamente era a sobrevivência, né? Curiosamente, isso era positivo, né? Pois ao pensar em si mesmo por várias vezes, o indivíduo determinava por beneficiar o seu entorno, né? Em 1759, o Adam ele publica a Teoria dos Sentimentos Morais, né? Nessa obra ele analisa criticamente a moral do seu tempo e da natureza humana, buscando entender suas motivações para atuar na sociedade. A gente vai ver as principais obras ali dele, né? A Teoria dos Sentimentos Morais é uma investigação sobre a natureza das causas da riqueza e das ações, ensaios sobre os temas filosóficos. A gente vai falar um pouquinho da riqueza das nações. O Adam Smith tomou notas, né, durante mais de 30 anos ali, sobre diversos temas e levou mais de 10 para elaborar sua grande obra, que foi uma investigação sobre a natureza e as causas de riqueza das nações. O trabalho ele ficaria mais conhecido como Riqueza das Nações, né? Ali explica a natureza do sistema econômico, as mudanças pelo qual a economia passa no século XIX, desculpa, e aponta novos caminhos diante da Revolução Industrial Inglesa, que engatinhava naquela época. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a natureza econômica. Para Schmidt, a economia se move pelo interesse privado dos indivíduos, né? Um exemplo disso: um trabalhador não se levanta toda manhã apenas porque ama o seu trabalho ou deseja praticar o bem. Não, ele sabe que precisa dessa ocupação para sobreviver. No entanto, com esse gesto, ele ajuda toda a sociedade, pois graças ao seu esforço, as pessoas que dependem dele também são beneficiadas. Schmidt dizia que ainda que não fosse intencional,
O egoísmo das pessoas redundava no bem comum, né? Todo indivíduo necessariamente trabalha no sentido de fazer com que o rendimento anual da sociedade seja o maior possível. Na verdade, ele geralmente não tem intenção de promover o interesse público, nem sabe quanto, né, o promove. Ao preferir dar sustento mais à atividade doméstica que à exterior, ele tem em vista apenas a sua própria segurança. E ao dirigir essa atividade de maneira que sua produção seja de maior valor possível, ele tem em vista apenas o seu próprio lucro. E nesse caso, como em muitos outros, ele é guiado por uma mão invisível a promover um fim que não fazia parte da sua intenção. E de fato, deste fim não faz parte a sua intenção, nem sempre é o pior para a sociedade. Ao buscar seu próprio interesse, frequentemente ele promove o da sociedade de maneira mais eficiente que quando realmente tem a intenção de promovê-lo. Em Mão Invisível, a metáfora da mão invisível, ela se tornaria a figura mais famosa da economia e o lema do liberalismo econômico. Adam Smith a utilizava para explicar que a mão invisível leva os seres humanos preferirem consumir produtos da indústria nacional e não da estrangeira. O indivíduo, ao preferir dar apoio à indústria do seu país, mais do que da estrangeira, ele se propõe unicamente a buscar a sua própria segurança. Como muitos outros casos, uma mão invisível o leva a fomentar uma atividade que não encontrava nos seus propósitos. O conceito de mão invisível será utilizado para explicar as leis de mercado e o ajuste entre a oferta e a procura. E a divisão do trabalho? Adam Smith ele defendia que o trabalho ele deveria ser realizado por etapas, a fim de que cada trabalhador fosse aperfeiçoado e melhorando seu desempenho ao longo da produção. Igualmente, ele transpôs essa ideia para as nações, afirmando que cada uma deveria se especializar em fabricar apenas certos produtos, com o objetivo de vendê-los no mercado. Isso criaria uma mão de obra qualificada e com um conhecimento técnico difícil de superar. E o mercantilismo, né? No século XIX, vigorava a ideia de que a riqueza de uma nação era a quantidade de ouro e prata estocados em seus cofres, né? E para isso era necessário a intervenção estatal e os entraves ao comércio exterior. A este conjunto de medidas se chamou mercantilismo. Adam Smith rechaçava essa ideia e ele explica que a riqueza de um país ela reside na habilidade de produzir bens, para isso deverá ter cidadãos capacitados e um Estado que não seja interventor. Ele defendia ainda a liberdade contratual entre patrões e empregados, né? A propriedade privada e que o Estado não interferisse na economia. A fisiocracia. Adão realizou uma viagem à França de 1764 a 1766, que será decisiva em sua vida, né? Nesse país ele conheceu mais importantes fisiocratas da época, que foi François e Anne Robert, né? Desse encontro nasceria o interesse do Schmidt pela economia. Os fisiocratas se baseavam na primazia do direito natural, do poder da terra e dos proprietários, na liberdade de vender e comprar. Para eles, a melhor forma de governo seria aquela que as coisas se resolveriam por si mesmas. Resumindo a expressão francesa, deixar e fazer, né? Um ano depois, retornando à Escócia, começa a redigir sua obra maestra, né? No entanto, a situação da Escócia era muito diferente da França, né? Unido à Inglaterra desde 1707, o cenário público era mais estável que o francês. Dessa forma, foi inventada as máquinas a vapor por James, né? Que era um amigo pessoal do Adam,
Seu invento permitiu a criação da locomotiva, ferrovias e grandes fábricas que mudariam por completo a paisagem e a economia mundial. Adam não chegou a ver as grandes fábricas da Revolução Industrial, mas ele soube antecipar as mudanças que elas trariam para o mundo. Aí a gente vai ver agora algumas frases do Adam, né? O que vai gerar a riqueza das nações é o fato de que cada indivíduo procura o seu desenvolvimento e crescimento pessoal. Onde há grande propriedade, há grande desigualdade. Para um muito rico, há no mínimo 500 pobres. E a riqueza de poucos presume da indigência de muitos, né? A ciência ela é o grande antídoto contra o veneno do entusiasmo e da superstificação. É injusto que toda a sociedade contribua para custear uma despesa cujo benefício vai ser apenas de uma parte da sociedade. Olha que interessante. É o medo de perder seu emprego que restringe suas fraudes e corrige sua negligência. A ambição universal dos homens é viver colhendo o que nunca plantaram. A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. O verdadeiro valor das coisas é o esforço e o problema de as adquirir. Nenhuma nação pode florescer e ser feliz enquanto grande parte dos seus membros for formada de pobres e miseráveis, né? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre Henry Ford. Henry Ford foi um empresário, inventor, né, americano que revolucionou a indústria automobilística, né? Quem nunca ouviu falar de Henry Ford, né? Ele foi o fundador da Ford Motor Company, né? Criado do modelo Ford T e do sistema de produção em série, conhecido como Fordismo, né? A gente vai ver um pouquinho da biografia dele. Henry Ford é filho de uma família de fazendeiros. Ele nasceu no dia 30 de julho de 1863, na cidade de Springfield, nos Estados Unidos. Ele cultivou desde criança o desejo por entender o funcionalismo de equipamentos e máquinas. Ele chegou a estruturar uma oficina nos fundos de casa, né? Aos 15 anos, o rapaz ele ganhou um relógio de presente do pai, né? Ele desmontou e voltou a montar todo o equipamento. Assim, ele se tornou um curioso sobre o funcionamento de máquinas e aparelhos. Quando a mãe falece, né? Ela rejeita assumir a fazenda da família. Ele, né? Rejeita assumir a fazenda da família. Ele se rejeita. Em 1879. Naquele mesmo ano, ele foi para Detroit e começou a trabalhar como aprendiz de mecânico. A cidade fervia de fábricas e mais tarde seria conhecida como a capital automobilística dos Estados Unidos. O aprendizado garantia um emprego como preparador de motores a vapor. Henry Ford tinha 16 anos quando construiu seu primeiro motor a vapor. A partir de 1891, Ford assume o posto de engenheiro em Detroit, na empresa de propriedade de Thomas Edison. O Henry Ford ele atinge o posto de engenheiro-chefe. Em 1903, ele abre a Ford Companhia e lança a Ford T, que se tornaria, né, um ícone da indústria automobilística lá dos anos 20. Em conjunto com a administração da produção em larga escala de automóveis, Henry Ford também coordenou o fornecimento de insumos automotivos. Em 1905, ele foi empossado como presidente da Sociedade Automotiva dos Engenheiros. Henry Ford morreu de hemorragia cerebral em 7 de abril de 1947. Lá em Michigan, né? Além do legado de revolucionar o sistema industrial mundial, o empresário registrou 161 patentes e criou sistemas de franquias, né? Parte da sua fortuna foi deixada à caridade e é administrada pela Fundação Ford, né? Que investe na pesquisa científica e educacional.
A gente vai falar um pouquinho da administração daí. Nos fins da semana, é, eles sempre desenvolviam um automóvel na garagem da sua casa. Aí, ao ver tanta atividade, os vizinhos o apelidaram do louco Ford, né? Nessa fase, ele cria o primeiro motor de combustão interna, patenteado em 1893. O protótipo era um quadriciclo de compulsão independente movido a gasolina. Diante do êxito desse modelo, ele deixa o seu emprego estimulado pelo próprio Thomas Edison, que aconselha a seguir o seu sonho, né? O Ford, a companhia dele, que ele fundou lá em 1903, na fábrica dele, ele implanta várias novidades na produção, como a linha de montagem em massa ou em série. Inspirado no Taylorismo, o Ford criou um método que consistia em especializar os operários em poucas funções. Assim, o chassi do automóvel passava sobre uma esteira enquanto os trabalhadores colocavam os componentes. Os operários não precisavam se deslocar para a criação de instalação das peças e um automóvel inteiro ficava pronto em poucas horas. A esse primeiro projeto foi dado o nome de modelo T, que no Brasil foi batizado de Ford Bigode. Com essa linha de produção, Ford conseguiu baratear o produto, entretanto surgiu um problema, né? As pessoas não tinham como comprá-lo. Por isso ele reduz a jornada de trabalho para 8 horas diárias, com folga nos fins de semana, e aumenta o salário dos operários. Os veículos antes restritos a poucos, eles tornam-se mais baratos e, portanto, mais acessíveis à população. Em 1914, a companhia ela comercializava 250 mil unidades e automóveis. Dois anos depois, a produção vendida passa a 450 mil. Os produtos viraram objeto de desejo da classe média norte-americana, o que influenciou diretamente na economia dos Estados Unidos. Em 1920, já eram produzidos 2 milhões de unidades. Esse pico de produção é denominado ciclo de prosperidade dos Estados Unidos, cujo impacto direto foi designado American Way of Life, estilo de vida americano. Entretanto, Ford sofreu a concorrência de outras montadoras, como a General Motors. O fato de não querer aceitar inovações como a mudança de cores nos automóveis fez com que as vendas dos carros diminuíssem. Atendendo a pedidos do seu filho, Ford lança um outro modelo chamado Ford A, que seria sucesso de vendas. A partir daí, a empresa recuperou sua participação no mercado e até hoje é uma das líderes de vendas de automóveis em todo o mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre o Fordismo, né? A estrutura de trabalho criada por Ford ficou conhecida como Fordismo, que é um elemento fundamental para a modernização que caracterizou a segunda revolução industrial. O Fordismo constitui na produção em massa, redução de custos e organização administrativa da empresa para incentivar o consumo, né? Também em massa. Essa técnica contribuiu para a otimização do processo de produção e no aumento da produtividade. A teoria de Henry Ford ela é descrita em seu livro Minha Filosofia de Indústria. A gente tem algumas frases aí do Henry Ford, né? Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. Não encontro defeitos, encontro soluções. Qualquer um sabe queixar-se. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência.
Um idealista é alguém que ajuda o outro a ter lucro. Corte sua própria lenha, assim ela aquecerá você 2 vezes. Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando desvia seus olhos de sua meta. Então, essas foram algumas frases do Henry Ford, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da sociologia no Brasil. A criação da sociologia no Brasil, ela ocorre de maneira paralela ao seu desenvolvimento na Europa, né? Mas com as especificidades que marcam outros países subdesenvolvidos, né? Se na Europa se avalia a constituição de uma sociedade capitalista após uma sociedade medieval, no Brasil os primeiros objetos de estudo não poderiam deixar de ser a própria formação da nação. Como definir o brasileiro? Que papel caberia ao Brasil no concerto das nações, né? A questão ela vai ocupar todos os pensadores brasileiros, como Manuel Bonfim, né, Eduardo Prado, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e muitos outros, né, que a gente pode citar como exemplo aqui. Então a gente vai definir alguns aí que a gente falou agora, que a gente citou agora como exemplo. O Gilberto Freire, né? O nome dele completo é Gilberto de Melo Freire. Ele nasceu em 1980 e viveu até 1987. Ele foi um sociólogo, antropólogo, deputado e professor universitário brasileiro. Sua obra mais conhecida é Casa Grande e Senzala, na qual usou fontes para compreender a formação do Brasil. A gente vai ver um pouco da biografia dele. Gilberto Freire nasceu em 1900, no Recife, Pernambuco. O pai, Alfredo Freire, era juiz e professor universitário que ensinaria latim ao seu filho. Apesar do estímulo ao estudo em casa, Freire não conseguia aprender a escrever e fazia desenhos para expressar-se. Ele estudou em colégios americanos e, quando terminou a sua formação, partiu para os Estados Unidos, onde se matricularia na Universidade de Taylor, no Texas, e anos mais tarde em Colômbia. Retorna ao Brasil em 1924 e assume a direção de jornais e escreve inúmeros artigos sobre a formação social do Brasil, que eram publicadas em jornais de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Igualmente trabalha como secretário particular do governo de Pernambuco, Estácio de Albuquerque de Coimbra. Em 1933, após intensas pesquisas, ele lança Casa Grande e Senzala, né, que provocaria polêmica no meio intelectual brasileiro, seja por sua linguagem como pelos temas propostos, né? Na década de 40, é preso e tem seu jornal empestelado por conta da oposição que fazia a ditadura de Getúlio Vargas. Em 1946, ele é eleito deputado pela União Democrática Nacional e segue para o Rio de Janeiro a fim de se integrar à Assembleia Constituinte. A partir da década de 50, ele começa a receber convites para conferências em universidades americanas e europeias, além de formar parte de comissões da ONU que tratavam da questão racial. Seus livros ganham edições em várias línguas, né? A Casa Grande Senzala é até hoje o livro de sociologia brasileiro mais editado e traduzido no exterior. Freire casou-se em 1941 com Maria Magnela Guedes Pereira, com quem teve 2 filhos. Em seguida, ele conseguiu criar a Fundação Gilberto Freire e abriu a Casa Museu, ambos na sua antiga residência para preservar seu legado e sua biblioteca de mais de 30 mil volumes. Recebeu vários prêmios em vida, como os títulos de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além das universidades de Coimbra, Paris, né, entre outras. Em 1971, a rainha Elizabeth II lhe confere o título de ser cavalheiro comandante do Império Britânico. Em 1986, ele foi eleito para a Academia Pernambucana de Letras
Ele faleceu em 1987 em Recife, em decorrência de vários problemas de saúde. A gente vai falar um pouquinho da sociologia agora. As principais influências de Gilberto Freire são o antropólogo alemão Franz Boas, de 1858 a 1942, Max Weber, já foi bastante citado aqui também, né? O poeta americano Vachel Lysis e o poeta Amy, entre muitos outros. Desta maneira, ele se afasta do positivismo imperante na intelectualidade brasileira do momento, igualmente incorpora a sua escrita a corrente do imagismo, né, que utiliza imagens, metáforas e símbolos para explicar suas teses. O expressionismo, escola pictória que amplia ou recorta cenas a fim de destacá-las, também foi acionado na sua maneira de utilizar as hipérboles. Assim, Freire ele fazia afirmações duras a respeito da prostituição e da despravação dos valores com as escravas, utilizando esse recurso literário. Ele também lança mão do numerismo, já esboçado em obras como a do escritor americano Walt, onde o autor vai repetindo insistentemente a mesma palavra para construir o seu raciocínio. Podemos encontrar um exemplo dessa figura de linguagem no trecho onde ele explica a função da rede na casa grande, né? Que tinha lá nas fazendas, na casa dos senhores, sempre tinha a rede nas varandas, né? O que era a rede? Rede parada, com o senhor descansando, dormindo, cochilando, rede andando, com o senhor em viagem ou passeando debaixo dos tapetes ou cortinas, rede rangendo, com o senhor copulando dentro dela. Da rede não precisa afastar-se o escravocrata para dar suas ordens aos negros. Manda escrever suas cartas pelo caixeiro ou pelo capelão, jogar gamão com algum parente ou compadre. De rede viajavam quase todos, sem ânimo para montar a cavalo, deixando-se tirar de dentro de casa como geleia por uma colher. A gente vai ver um pouquinho da Casa Grande e Senzala, né? Que é um livro mais traduzido por ele até hoje, né? A obra Casa Grande e Senzala foi publicada em 1933, após Freire já ter estudado e escrito vários ensaios sobre o período colonial do Brasil. Esse livro é o primeiro de uma trilogia que se completa com Os Sobrados e Mucambos, de 1936, sobre a sociedade no Brasil impérico. Por último, Ordem e Progresso, de 1957, discute a sociedade brasileira durante a República. Havia um quarto livro planejado, que era Jazidos, Covas e Rasas, mas as anotações foram roubadas e se perderam. Casa Grande e Senzala trouxe abordagens para entender a formação do Brasil, cultura, religiosidade, culinária, hábitos de higiene, sexualidade foram temas destrinchados pelo estudioso pernambucano. Uma das suas teses da obra e que a mestiçagem das raças ela criou uma sociedade original. Através do contato com os negros, índios e brancos, o brasileiro seria a síntese cultural e mestiça dessas raças, né? O Brasil é a mistura de raças, né? O que não quer dizer que essa formação se tenha dado de maneira pacífica, não foi, a gente sabe, né? Pois Freire destaca a violência da escravidão, uma grande mancha aí da nossa história, né? Ao invés de ilustrar essa tese com dados econômicos, o Freire ele recorre à culinária, né? Para provar o quão mestiça era a sociedade brasileira, né? Matavam-se bois, porcos, perus, faziam-se bolos, doces, pudins de todas as qualidades.
A galinha, aliás, é uma figura que em várias cerimônias religiosas e tissanas afrodisíacas dos africanos no Brasil. O açúcar, que faz acompanhar sempre do negro, adoçou tantos aspectos da vida brasileira que não se pode separar dele a civilização nacional. É preciso lembrar também que lá na década de 30, o nazismo em plena consolidação na Alemanha, lá no tempo de Hitler, né? Suas ideias de pureza racial conquistavam cada vez mais adeptos em todo o mundo, inclusive no Brasil. A obra Casa Grande e Senzala, ela vai defender que a mestiçagem traz mais aspectos positivos que negativos para uma nação. Olha aí, sendo contrária à ideia da raça pura, né? Que o Brasil e todo mundo estava vivendo naquele momento. A gente vai falar um pouquinho da democracia racial, então. Gilberto Freire, ele foi criticado por defender a democracia racial no Brasil. Essa tese, ela afirmava que os negros e índios não eram discriminados na sociedade brasileira. Na verdade, essa expressão nunca foi utilizada por Freire. Ele defendia que a mestiçagem e a maneira de ser do português católico em contraponto com o protestante inglês. Essa mistura de raças, ela será decisiva para construir uma sociedade diferente daquela existente dos países anglo-saxônicos. A obra do sociólogo Florestan Fernandes, publicada na década de 50, desmontaria esse conceito tão arraigado no pensamento brasileiro, né? E aí agora a gente vai ver algumas frases dele. O saber deve ser como um rio, cujas águas doces, grossas e copiosas transbordem do indivíduo e se aprimorem, estancando a sede dos outros. Sem um fim social, o saber será a maior das futilidades. A culinária é uma das maiores expressões do comportamento humano, do saber humano, da criatividade humana. Muito do saber humano está naquilo que você come. A virtude da senhora branca apoia-se em grande parte na prostituição da escrava negra. Todo brasileiro traz no corpo a sombra do indígena ou do negro. Nessa instituição social, a escravidão que encontramos, na verdade, o grande excitamento da sensualidade entre os portugueses, como mais tarde entre os brasileiros. Né? E aí a gente vai ver algumas obras agora do Gilberto Freire. Casa Grande e Senzala, de 1933, Guia Prático, Histórico e Sentimental da Cidade do Recife, de 1934, Sobrados e Mucambos, de 1936, Nordeste, Aspectos da Influência de Cana sobre a Vida da Paisagem, em 1937, Açucar, de 1939, Olinda, 1939, O Mundo que o Português Criou, 1940, A História de um Engenheiro Francês no Brasil, 1941, Problemas Brasileiros de Antropologia, 1943, Sociologia, 1943, Interpretação do Brasil, 1947, Ingleses no Brasil, 1948, Ordem e Progresso, 1957, O Recife Sim, Recife Não, 1960, Os Escravos dos Anúncios de Jornais Brasileiros do Século XIX, 1963, Vida Social no Brasil, nos meados do século XIX, 1964, Brasis e Brasília, 1968,
O Brasileiro, entre outros, Hispanos, 1975. Homens, Engenharias e Rumos Sociais, 1987. A gente vai ver algumas curiosidades agora. A Escola de Samba da Mangueira do Carnaval, de fevereiro de 1962, apresentou um desfile baseado na obra Casa Grande e Senzala. Veja aí. O livro virou motivo para apresentar no carnaval, né? No desfile do carnaval. Então, veja aí o sucesso do livro. No quintal de casa, Freire plantou uma grande quantidade de árvores frutíferas, especialmente a pitangueira, né? Do fruto, ele fazia um licor cuja receita era passada apenas para os homens da família. Olha que curioso, as mulheres não tinham acesso. A Casa Grande de Gilberto Freire virou, né, onde ele viveu com a sua família, no bairro de em Recife, é a sede da Fundação Gilberto Freire e abriga a Casa do Museu Magnella e Gilberto Freire. Bom, pessoal, então essa foi a nossa parte 2 da nossa primeira aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.